Salve, Deves, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor. Na aula de hoje nós vamos implementar uma nova funcionalidade para a nossa aplicação do BBB 23. Nela, nós vamos identificar através de um ícone quem é o líder da semana, quem está no paredão e também se a pessoa está no paredão e está com o castigo do monstro. Também vamos informar, além de quem é o monstro e está emparedado, quem é o anjo da semana, quem foi imunizado e quem já foi eliminado. Então nós temos algumas funcionalidades para implementar. Uma delas é a iconografia para identificar a situação de cada participante. Então, através de um ícone da coroa, dá para a gente saber que o cara de sapato é o líder. Através do ícone da parede, dá para a gente saber que o César está no paredão. A Domitila também está no paredão. E tem o íconezinho do monstro, que ela também está no monstro nessa semana. O Gabriel Santana está no monstro e o Gabriel está emparedado. Temos aqui também informação acerca da Marília, que foi a primeira eliminada, então a gente vai ter um ícone para identificar que ela foi eliminada e também vamos fazer aqui uma formatação para que o card dela fique numa tonalidade de cinza. O Ricardo é o anjo da semana que imunizou a Tina, então a Tina foi a imunizada. Então a gente vai ter um ícone específico para cada uma dessas situações dos participantes. Então eu vou mostrar para vocês como que a gente vai ajustar o nosso projeto, que já tem cards automáticos, para que a gente possa trabalhar a iconografia para a identificação da situação atual do participante e também para poder indicar ali quem foi o eliminado e fazer uma formatação básica visual acerca do eliminado da semana ou quem já foi eliminado em questão. Para isso, a gente precisa fazer o seguinte ajuste. Na área de trabalho eu coloquei aqui uma pasta chamada ícones que eu vou copiar para o meu projeto. Eu vou colocar o link na descrição do vídeo e também vai estar lá no link do nosso GitHub. Então eu vou arrastar a pasta ícones para dentro da pasta images. Então eu preciso dessa pasta ícones para que a gente possa trabalhar no nosso projeto. Qual é o objetivo? Em cada card a gente precisa ter um ícone que identifique a situação do participante naquela semana. Lembrando que a gente pode ter um ou dois ícones para cada participante. Então, lá no nosso código, aqui dentro do arquivo script.js, aqui dentro de card.inner.html, antes da imagem, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma divisória e dentro dessa divisória eu vou colocar uma imagem que vai servir para representar a situação do participante. Lembrando, src igual, entre aspas, ponto barra, na raiz do meu projeto eu tenho uma pasta chamada images, dentro dela eu tenho uma pasta chamada ícones com as situações dos participantes. Aqui na pasta ícones eu tenho as seguintes situações: anjo, eliminado, imunizado, líder, monstro, paredão e participando. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui por enquanto líder.svg, que é a imagem padrão. Então agora nós temos uma divisória com uma imagem, a imagem do participante e o nome do participante dentro do card. Olhando lá no nosso projeto, observem que não está aparecendo aqui. Eu dei uma atualizada, apareceu ali rapidinho, mas não apareceu exatamente a imagem. O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer com que essa imagem seja posicionada aqui em tela para que a gente possa mostrá-la. Então, aqui no nosso arquivo de estilos, lá na parte final dele, eu vou fazer Ctrl ponto e vírgula, escrever aqui aula 03, que é o que a gente está trabalhando agora. Eu preciso dizer exatamente o seguinte, que essa divisória aqui que está dentro do nosso card, essa div, ela tem uma imagem, ela tem que ter uma posição e uma localização específica. Então, aqui dentro dessa div, eu vou declarar para ela que ela faz parte de uma classe chamada situação. E a nossa imagem, essa imagem aqui, ela vai ser um ícone. Então eu vou definir uma classe aqui chamada ícone, ícone no singular para ela. Então, situação é a divisória e a imagem se chama ícone. Lá no CSS, tudo que for da classe situação, eu preciso fazer uma formatação do CSS. Eu vou definir para ela, assim como a gente fez para o texto, um position absolute. Vou definir que a partir do topo eu quero dar uma distância de 10 pixels, a partir da direita eu quero deixar uma distância de 10 pixels. Isso daqui é o mais essencial para o elemento de situação. Com relação ao ícone, como a imagem ela é
ela geralmente é grande, SVG, eu já vou definir um tamanho fixo aqui para ela. Vou definir aqui por enquanto 20 pixels de largura e 20 pixels de altura. Então a divisória situação tem um position absolute e o ícone tem um tamanho de 20 por 20 pixels. Essas são as referências mais básicas. Feito isso, dei uma atualizada aqui na minha página. Observem que já aparece o íconezinho aqui no lado direito e tem um certo espaço. Eu vou fazer aqui Ctrl+, para dar uma ampliada. Eu quero mostrar para vocês uma pequena particularidade. Se vocês observarem, está cortando aqui um pouquinho da coroa, porque essa imagem está com arredondamento de canto. Se eu fizer Ctrl 0, volta o zoom para o normal. Observem que todos os participantes ficaram com o ícone da coroa, que identifica que eles são do grupo da liderança. Só que a gente pode mudar aqui para outros para poder testar. Por exemplo, o anjo. Coloquei aqui anjo.svg. Vai demorar um pouquinho para carregar. O ícone do anjo está aparecendo normal, está bem interessante. Vou colocar aqui, por exemplo, o ícone do monstro. Monstro.svg. Observem que apareceu aqui o íconezinho num tamanho relativamente interessante. E se eu colocar o ícone participando, não vai aparecer imagem nenhuma, porque o participando ele é um SVG com 1 pixel por 1 pixel com fundo transparente. Então a gente tem como colocar aqui a iconografia. Eu vou colocar aqui por enquanto líder para todo mundo. Se a gente quiser fazer uma formatação diferenciada, é bem interessante vocês prestarem atenção no seguinte: está cortando um pouquinho a coroa aqui, porque todas as imagens que estão dentro aqui do nosso card, tudo que está dentro de card IMG está com uma formatação. Então lá no nosso style, lá no nosso style.css, se a gente subir o nosso código, observem que a gente tem aqui, ó, ponto card IMG. O ponto card IMG indica que as imagens vão ter 100% de largura, vão ter um border radius de 20 px, e essa propriedade aqui eu coloquei depois, tá? Vocês até podem colocar, que é para a pessoa não ficar arrastando a imagem, não poder clicar, segurar e arrastar, que é o user drag none. Então a gente pode mudar essa parte aqui do nosso CSS para deixar ele um pouquinho mais específico, não dizendo que todas as imagens vão ter esses 20 px de arredondamento de bordas, por exemplo, ter uma largura de 100% e não poder ser clicado e arrastado. Então como que a gente pode fazer isso? Lá no nosso script, aqui a nossa imagem, que é a foto do participante, a gente pode definir uma class para ela, que pode se chamar foto. Class foto. E lá no nosso CSS, aqui ao invés da gente colocar .cardmg, a gente coloca .card.foto. Então lembrando que a gente coloca assim, era.cardimg. Então a gente indica que tudo que for card da classe foto vai ter essa formatação. Inclusive a gente poderia até pegar e apagar esse pedacinho aqui do código sem problema, tá? Então tudo que for da classe foto vai ter essa formatação. Então feito isso, observem que agora a coroinha já não vai ter mais aquele corte na borda. Ela já ficou sem arredondamento de borda. O tamanho está normal, está beleza, está tudo configurado perfeitamente. Então a gente já viu como colocar o ícone dentro do card. Só que a gente vai precisar colocar dois ícones. Então eu vou precisar de duas linhas dessas de imagem. Eu vou ter que colocar um ícone na posição 1 e um ícone na posição 2. E aí eu posso colocar aqui, por exemplo, outra situação. Então líder e monstro, ou paredão e monstro. E aí eu preciso ter dois ícones posicionados. Então basicamente esse que é o foco aqui principal. É a gente tentar colocar dois íconezinhos para poder representar a situação de cada participante. Aqui no JavaScript a gente faz dessa forma aqui, acrescenta a divisória e acrescenta os ícones. Mas como é que a gente faz para dinamizar esse processo? Para dinamizar esse processo, a gente tem que imaginar que esse ícone ele representa a situação do participante. E a situação dele pode ser uma ou duas situações. Então lá no nosso arquivo JSON, o que foi que eu fiz? Eu já fiz inclusive esse ajuste, e aí eu vou deixar para vocês aí o arquivo JSON também lá na descrição, vou passar lá ele atualizado para que vocês não percam muito tempo alterando. Após a propriedade imagem, eu acrescentei vírgula, coloquei uma propriedade chamada situação que tem um array de situações.
Se a pessoa não ganhou nada de diferente na semana, o único status dela de situação é participando. Por exemplo, a Aline, situação, participando. A Amanda, situação, participando. O cara de sapato, nessa semana, a situação dele, ele foi líder. Então, não é só participando, ele vai entrar aqui como líder. A Bruna Grifal, participando. O Bruno, participando. O César, paredão. O Christian, participando. Domitila, monstro e paredão. Observem que eu coloquei aqui no caso da Domitila, tem duas situações particulares. Ela tanto recebeu o castigo do monstro, como ela foi emparedada. O Fred, participando. O Fred Nicásio, participando. O Gabriel, paredão. O Gabriel Santana, monstro. O Gustavo, participando. A Kay, participando. Larissa, participando. A Natália, eliminado. Tá? Vou colocar aqui sempre no sentido masculino, apesar de ser uma mulher. Tá? Marvila, participando. MC Guimê, participando. Paula, participando. Ricardo, anjo. Sara, participando. Tina, imunizado. Então, esses nomes de situação, eles batem com os nomes dos ícones. Anjo, eliminado, imunizado, líder, monstro, paredão e participando. Então, a gente vai ter um array com duas posições. Um array com duas posições. A primeira posição, ela pode ser participando. E se for participando, depois não tem mais nada. Se a pessoa teve alguma coisa diferente na semana, ela foi o anjo, ela foi imunizada, ou ela recebeu o castigo do monstro, ou ela foi para o paredão, ela é líder. Então a primeira situação representa a situação mais importante dela. E a segunda é uma situação extra, ela só vai ter se acontecer aquelas situações bem particulares como eu já descrevi para vocês. Então, feitos esses ajustes aqui, a gente precisa usar aqui no nosso código o que? Antes de colocar o conteúdo dentro do cartão, a gente precisa identificar quais são as situações que a pessoa tem. Então aqui, abaixo desse console card, antes do card inner, deixa eu dar aqui uns 2, 3 entras, aqui eu preciso fazer o que? Eu posso criar uma variável chamada ícone1, que eu vou receber daquela minha lista lá do meu elemento participante. Eu quero saber qual é a situação dele, que está na primeira posição, por exemplo, que é a posição 0. Então eu vou dizer que lá de participante eu quero saber a situação que está na posição 0. Sempre a posição 0 de situação sempre vai ter um conteúdo. Sempre vai ter um conteúdo. Já a posição 2, ela só vai ser preenchida se a pessoa receber alguma punição, né, alguma coisa nesse sentido, ou foi para o paredão e tudo mais. Então, o ícone 1 eu sempre vou precisar exibir, e esse ícone eu vou escrever ele em tela. Então, desses dois ícones, eu acho interessante que esse segundo, que é o que fica à direita, ele seja o ícone 1. Então, aqui no lugar de monstro SVG, o que eu posso fazer? No lugar da palavra monstro, eu coloco dólar, abro aqui os bigodinhos e digo que aqui eu quero colocar o ícone 1. Então, percebam. O segundo ícone, aqui dessa lista de situações, eu quero que seja o ícone 1. Com isso, observem que aqui ó, o segundo ícone está vazio da maioria dos participantes, mas do cara de sapato está aparecendo o íconezinho aqui. Ó. Aqui do César, a parede, que é do paredão. Da Domitila está aparecendo o monstrinho. Aqui do Gabriel, o paredão. Aqui do Gabriel Santana, o monstrinho. Aqui da Marília, está aparecendo o ícone de eliminado. Aqui do Ricardo, o anjo, e da Tina, as asinhas, né, de imunizado. Então a gente já tem ali à direita o ícone mais essencial, que é o ícone 1. E esse outro aqui vai ser o ícone 2. Aqui, pessoal, eu vou criar uma variável chamada ícone 2. Eu vou fazer o mesmo esquema. De participante, eu quero pegar a situação que está na posição 1. Posição 1, como o nosso array de objetos vai ter só duas posições, posição 0 é o primeiro ícone, posição 1 é o segundo ícone. Só que aqui pode ter um texto ou pode estar vazio. Mas e se estiver vazio, vai estar nulo. Se tiver nulo, eu quero que ele coloque a palavra participando. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui o ou, aí eu coloco aqui, entre aspas, participando. Esse nome participando,
ele é exatamente o nome que a gente colocou de situação, que é o mesmo nome do arquivo SVG, que tem apenas 1 pixel de tamanho. Então, o ícone 2 vai ser a situação da posição 1, que seria o segundo nome, ou a palavra participando. E aqui, ao invés de líder, a gente faz o mesmo esquema, bigodinho, ícone 2. Então, essa imagem aqui, que é a segunda, da direita para a esquerda, o ícone 2 vai ser ou monstro, ou alguma outra situação, ou a palavra participando. Com isso, observem, eu fiz esses ajustes aqui no inner HTML e acrescentei essas outras variáveis aqui. É o que a gente tem a mais nesse código por enquanto. Criei 2 variáveis e adicionei uma divisória com a classe situação, 2 imagens com a classe ícone e fizemos lá as estilizações CSS. Mas feito isso, olhando para o nosso código agora, olha, a Aline não tem ícone nenhum, a Amanda nenhum, o cara de sapato está aqui a coroinha porque ele é o líder da semana, o César, paredão, a Domitila, paredão e monstro, o Gabriel, paredão, Gabriel Santana, monstro, a Marília, eliminado, Ricardo, anjo, Tina, imunizada. Então a gente já tem aqui a especificação da iconografia. Professor, e nas próximas semanas a gente vem aqui em participante e faz a modificação da situação. Tá? Então, basicamente essa é a ideia. Beleza, professor, mas e o caso da participante que já foi eliminada? Por exemplo, a Marília. A Marília que já foi eliminada, o ícone dela aqui, no caso, o card dela está aparecendo colorido. É interessante que a gente coloque ele numa tonalidade de cinza. Então, os participantes que foram eliminados, a gente precisa fazer uma pequena formatação do CSS, que é transformar toda essa área aqui desse card, aplicar um filtro de cinza para ele. Então a gente vai fazer isso. Lá na nossa página de estilos, lá no finalzinho, bem lá no finalzinho, eu vou criar uma classe chamada eliminado. Eu vou aplicar uma formatação de filter para que eu possa colocar o conteúdo numa tonalidade de escala de cinza. Então, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou acionar a propriedade filter e eu vou utilizar aqui a propriedade grayscale. Eu vou indicar que eu quero que ela fique 100% em escala de cinza. Então, eu vou acrescentar um filtro de escala de cinza de 100%. E também eu vou definir o seguinte, que eu quero que a borda dela tenha a mesma largura que nós estávamos trabalhando, que é de 5 pixels, também seja sólida, porém eu quero que ela fique naquela tonalidade de cinza que a gente já vem trabalhando, que é os 222, só que eu vou colocar 6 vezes o número 2 e depois vou colocar aqui o 80, que é para deixar mais ou menos 50% de transparência. Então, vou transformar a nossa imagem para a escala de cinza e colocar uma borda cinza naquilo que tiver a classe eliminado. Se a gente olhar no nosso programa, nada mudou. Mas vamos supor que eu fosse lá no meu programa e viesse aqui, por exemplo, e indicasse que o meu card ele tem também a classe, eu coloquei ali vírgula, eliminado. Observem, se eu adicionar no nosso card a classe eliminado, percebam que todas as imagens dos participantes vão ficar em tom de cinza com um contorno cinza ali com uma transparência em volta. Tá? Então, essa ideia aqui tem que ser feita. Porém, pessoal, a gente não pode fazer isso em todos os cards. A gente só pode fazer no card que tem a situação eliminado. Então, aqui no nosso programa, depois da gente fazer esses appends, depois de fazer, criar o conteúdo interno e fazer o append, abaixo do append, eu vou teclar Enter aqui umas 2, 3 vezes. Então, abaixo do append child, eu preciso fazer uma verificação. Então, eu vou colocar aqui até um comentário, Ctrl ponto e vírgula, verificar se foi eliminado. Então, eu preciso fazer uma verificação simples se o participante foi eliminado. Se ele foi eliminado, eu tenho que fazer um class list add para a classe eliminado naquele card. Basicamente esse é o foco, tá, pessoal? E isso vai ser feito de uma forma bem simples. Eu vou avaliar se o participante na sua situação, lá na posição 0, sempre a primeira situação está na posição 0, for igual à palavra eliminado, então eu preciso fazer o quê?
Lá no nosso card, eu preciso acessar o class list, fazer um add da classe eliminado. Então eu preciso basicamente fazer isso aqui. Se a situação do participante lá na posição 0 for igual a eliminado, eu vou adicionar a classe eliminado para aquele participante em questão. É só nessa situação aqui, basicamente. Então, feito isso, observem que, mesmo que eu atualize a página e tudo mais, todos os participantes vão estar coloridos, com seus cards coloridos, com exceção do participante que tem a situação eliminada, que no caso aqui, por sinal, foi a participante Marília, que foi a primeira eliminada do programa. Então, nós fizemos aqui alguns ajustes no nosso projeto, alguns pequenos ajustes, permitindo que a gente pudesse trabalhar uma iconografia para identificar a situação atual do participante. O foco da aula de hoje era basicamente até este ponto aqui. No momento que eu estou gravando aqui este vídeo, ainda não saiu o resultado do paredão, né? Mas a gente sabe que o paredão está bastante disputado entre dois participantes e a partir do próximo vídeo a gente já vai saber quem foi o segundo eliminado do programa e a gente vai fazer as modificações ali no nosso arquivo JSON para que a gente represente as informações do programa de uma forma um pouco mais atualizada. E também, pessoal, nós vamos implementar outras funcionalidades nas próximas aulas. Como eu disse para vocês, a aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!